Tudo bem. Eu já vi aqui que tem pedidos de carta, carta 10. A Mari já pediu, boa. Deixa eu só ver se já foi, Mari. Carta de segunda? Não foi, que legal essa carta. Carta Shudri, a carta da purificação. Qual o número da última carta? Da carta de quarta, que sexta a gente não teve aula, né? Não me lembro. Vou ter que olhar lá. Mas normalmente quando a gente coloca ali no aplicativo, Camila, a gente coloca o número também. Carta 10. Chute. Purificação. Tô escrevendo aqui. Vai até que carta? Deixa eu ver que eu não me lembro. Até 72. É 72. De 1 a 72. Tudo bem, então vamos lá. Vou tentar seguir com essa câmera aqui pra ver como fica, pra ver se eu não fico tão de cima pra baixo. Essa é minha câmera nova. Ai, deixa eu ver aqui. Tudo bem. Bom, permanência de hoje. Deixa eu só marcar aqui. Ai. Permanência de hoje, bem simples, né? Para começar a segunda já tirando, desenferrujando, não começar uma posição tão difícil. A gente vai começar com a posição da borboleta, que é uma posição muito, muito importante da gente conquistar a abertura e de fazer permanência. Então você vai unir os calcanhares e vai trazer os calcanhares mais próximo do períneo. Então, tanto você pode caminhar com o bumbum para perto dos calcanhares, quanto puxar os calcanhares para perto do períneo. Então, um se aproxima do outro. Feito isso, você vai empinar o bumbum, desencaixar o quadril e vai tentar descer. Qual que é a sua meta? A meta de todos nós é aproximar a testa do chão, encostar a testa no chão. Então, você vai descendo, 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 caminhando com as mãozinhas mais para frente. Você vai notar que às vezes o bumbum dá uma escorregadinha lá para trás, não tem problema, mas a meta aqui é tentar descer. Então, tanto a abertura pélvica vai melhorar, quanto vai melhorar essa relação aqui com a coluna e o quadril, e vai liberar toda essa região das costas também, por isso que é uma técnica bastante importante. Não é para empurrar, não é para forçar, é para descer sem pressa. A gente tem o tempinho da reflexão, então, enquanto vai descendo. Vamos lá. A carta Shudri, termo Shudri, é um termo já bastante conhecido, principalmente para quem já pratica comigo. Enfim, até quem conhece um pouco mais os termos do yoga, a gente já pegou alguns termos que são bem desafiadores, né? Esse já é um termo um pouco mais conhecido porque nos fala da purificação. Hoje em dia, os trabalhos, as jornadas de purificação são mais famosas, mais conhecidas, então o termo purificação acabou sendo mais conhecido também. Então, tem um, sempre tem a foto ali da cartinha, e aí tá escrito assim: mudança de hábitos, dor do apego. Então, a transição do medo para a confiança. Vai falar um pouquinho sobre os hábitos, a gente vai falar um pouquinho sobre esses desafios que a gente passa com relação à mudança de hábitos. Aqui está a espada da purificação que leva você diretamente para a casa Swargaloka, o plano celestial. Então lembra que a gente está vendo as cartinhas de um jogo, é um jogo de tabuleiro.
em que existem, né, vários números espalhados, a gente vai transitando pelo tabuleiro, né? E essa é uma carta que, quando você cai nela, você faz a reflexão e você é levado direto para um estado mais elevado do jogo. Por quê? Quando você consegue trabalhar esse ponto na sua vida, você tem uma aceleração evolutiva. É como se realmente fosse uma ponte para algo mais elevado, para um crescimento corporal, espiritual. Quando você consegue viver esse estado de purificação, você tem aí uma ponte para estados mais elevados. Isso é muito legal. Então, no jogo, isso aparece dessa maneira também. Caiu nessa casa, conseguiu de fato viver o que essa reflexão tem para trazer para você, você é levado para um nível mais elevado do jogo. A purificação é o que promove a transição do medo em confiança e acontece de forma natural. A própria vida proporciona eventos que ativam suas feridas de forma que possam ser purificadas. Então, tudo aquilo que existe para ser purificado na sua jornada, no seu corpo, em tudo aquilo que você precisa purificar, a vida vai te trazendo oportunidades de purificação. Eu tenho um comportamento que é péssimo, né? Eu sou muito desorganizada. Bom, a vida vai te trazer oportunidades de você melhorar esse comportamento. O que ele quer dizer aqui nessa primeira parte é um processo natural. A vida, o Dharma, ele não quer que você continue com esses hábitos que puxam você para baixo ou que fazem a estagnação da sua evolução. O natural é transcender, o natural é evoluir. Lembra que eu já falei isso algumas vezes para vocês? Eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei para que eu nasci. Bom, tem um propósito que é natural para todos nós, que é o ato de evoluir. Todo mundo nasceu para evoluir. Nasceu um ser humano, a meta é morrer, não importa que dia você morra, não importa se você viva 30, 40, 50, 108 anos, é no dia da sua morte você ter conseguido evoluir nessa jornada. Nesses anos que você ficou aqui, que você tenha conseguido evoluir. Então, como eu evoluo? Transcendendo esses pontos. Essa é uma das formas. Cuidando de si mesmo, melhorando hábitos, melhorando crenças, melhorando comportamento. É isso que ele vai falar aqui. Então, é natural. É natural da vida evoluir. A vida vai apresentar para você algumas circunstâncias para que você possa crescer e continuar nessa jornada. Essa não é uma casa agradável de estar. A purificação pode ser bastante desconfortável, já que funciona como um processo de desintoxicação e exige mudança de hábitos e padrões. É como se algo estivesse morrendo dentro de você. Se estiver identificado com isso, inevitavelmente você sofrerá a dor do desapego. Então, quem já passou por algum processo de purificação na sua vida sabe exatamente do que eu estou falando nesse capítulo aqui, nesse parágrafo aqui. E quando nós nos submetemos a um processo de purificação, a primeira coisa que a gente dá de cara é o desconforto. É o desconforto, porque você elimina aquele fator que está trazendo, né, qual é o contrário de purificação? Então, eu estaria, vamos colocar como intoxicada. É bem fácil da gente perceber com relação aos alimentos, é o mais fácil de entender, mas serve para tudo na vida, tá? Por exemplo, eu posso ter uma purificação de uso de celular, eu uso muito celular, então eu posso ter uma purificação de tudo. Eu quero ter uma purificação de pessoas tóxicas, de lugares ruins. Nossa, o último ano da minha vida só foi para balada, para lugar que tem energia ruim. Sei lá, pode ser feito de tudo, tá? Mas fica mais fácil a gente entender quando fala do processo de purificação relacionado à alimentação. Então, digamos, eu sou viciada em doce. Eu como muito doce, eu sei que doce me faz mal, mas eu vou lá e sempre, azar, vou lá e como, vou lá e como, vou lá e como. Aí eu decido passar por um processo de purificação, ou seja, eu decido dentro de mim que vou, pelo menos por alguns dias, conseguir ser mais forte do que esse desejo e vou ficar, sei lá, 10 dias sem comer açúcar. Vou conseguir. Qual é o que acontece no primeiro dia? Desconforto. Desconforto, incomodação física. Você passa, a cada 10 minutos que passam, 2 minutos você pensou em doce, 3 minutos você pensou em doce. Ou seja, está ocupando uma grande
quantidade da sua consciência, está ocupando uma grande quantidade da sua vida. Isso é algo que tem que ser observado. Tudo aquilo que ocupa a sua consciência tem que estar sendo observado. Então, incomoda pra caramba. Toda vez que a gente decide passar por um processo de purificação, vem junto o desconforto, porque a gente está falando de vícios, está falando de hábitos, está falando de coisas que a gente muitas vezes faz o dia inteiro. E aí remover essas coisas é desafiador, dá desconforto, dá, assim, por isso que muita gente desiste. Eu já acompanhei muitos grupos, muitas pessoas, pessoas individuais que passaram por processos de purificação bem grandiosos e não é fácil. Eu nunca consegui fazer um grupo que todo mundo conseguiu chegar lá no final, sempre tem alguém que desiste, alguém, e nunca é só um, porque é um processo muito desafiador. O desejo é algo que marca a gente. Você conversa com você mesmo e você diz, não, eu tô tendo um dia difícil, eu mereço comer esse doce, ou então, não, eu não vou conseguir, na próxima vez que a Vivi fizer esse processo de purificação, eu faço. Você negocia com você mesmo e você corrompe. O desejo é algo tão forte, mas tão forte, que é difícil realmente transcender. É por isso que quem consegue passar por essa carta aqui é levado para um nível mais elevado do jogo. Porque você foi forte, você conseguiu ter uma transcendência muito grande. E isso é muito valioso, é muito observado. Ou seja, o que você está vivendo? Disciplina, vontade, são as características mais nobres do ser humano, principalmente a vontade. Não importa o que aconteça, eu não vou comer doce. Esse deveria ser o meu comportamento. Não importa. Ai, mas tô aqui no aniversário. Não me importa, você pode trazer os doces que eu mais amo na minha frente, ninguém vai me fazer comer. Essa deveria ser a vontade dentro de mim, mas é o que acontece? Não. Qualquer coisinha a gente vai lá e, ai, tá bom, então vou comer só um pouquinho, amanhã eu começo de novo. É ou não é? É triste, mas é verdade. Então, ele fala aqui sobre a gente sofrer a dor do apego. Eu tô apegada, isso faz parte da minha vida. Eu tô apegada com o hábito de comer os meus docinhos. Faz parte do meu ritual, faz parte das coisas que eu dou atenção. Inclusive, depois nos conta de novo quando vai ter o Purifique. Quero participar dessa vez do Purifique, que é esse curso de purificação que eu faço. A gente já fez algumas vezes. Ele é muito duro, mas ele é transformador. Transformador, ele é muito legal. Encarar a purificação conscientemente como uma desintoxicação necessária e benéfica faz com que o processo se torne mais fácil. Ou seja, não é você fazer porque eu disse que é legal. É você fazer porque você sente no seu coração que isso é o melhor para você, que você tem hábitos que precisam ser purificados. Tem gente que encontra com pessoas que são péssimas o dia inteiro. Como eu falei, tem gente que trabalha, vai para lugares que não são legais. Tem gente que é alimentação mesmo. A maioria de nós, gente, eu nunca conheci uma pessoa que a alimentação tava assim, ó, zeradinha. A maioria de nós tem coisas para purificar na alimentação. Que mais? Celular, série, TV. As coisas que você assiste elevam a sua alma ou fazem você se preocupar com o mundo, deixam você em estado de ansiedade? Isso também precisa ser purificado. Coitada da alimentação leva toda a culpa, né? Mas tem muitas outras coisas que a gente precisa purificar. É preciso estar consciente de que tudo isso é para o seu bem. Sem essa consciência, você pode ser tragado pelo medo, pelo desespero, o que atrapalha e atrasa o processo. Ou seja, o desconforto. Se você não tiver muito certo durante o processo de purificação que você está fazendo aquilo para o seu bem, você está fazendo aquilo ou para um bem maior, enfim, qualquer que seja a sua meta, você vai desistir, é fato, pode anotar, e você vai desistir, porque é desconfortável passar pelo processo de purificação. Shuddhi normalmente manifesta-se como uma crise, uma perda, uma doença. É algo que chacoalha e coloca você em movimento. É como uma pedra que cai na água parada. Onde existia a estagnação, a paralisia, a vida traz esses elementos de choque para você criar coragem e sair de onde está, que provavelmente é uma zona de conforto, para onde haja possibilidade de crescimento. A natureza do jogo é o crescimento, a expansão, a purificação é um instrumento do jogo.
A paralisação é um estado de dormência dos seus talentos. É quando o seu poder pessoal está apagado e, portanto, não existe energia. Ao cair nessa casa, você pode estar se sentindo desvitalizado, desanimado, deprimido. Normalmente está fazendo uso de amortecedores da consciência para não sentir a dor que está por trás da sua paralisia. É quase como matemático. Se você não tem uma vida que eleva a sua alma, empolgação, tesão, você vai entrar em sofrimento. A partir do momento que nós nascemos como seres humanos, nós nascemos para ter uma alma que vibra. Nós nascemos para ter uma energia em abundância, para movimentar o corpo, para estimular o nosso corpo a fazer cada vez mais, para ter cada vez mais energia, de forma que você possa fazer as coisas com mais consciência, com mais presença. Se você não está vivendo assim, você está doente. E foi você que escolheu isso. Eu sempre brinco, ninguém botou uma faca no seu pescoço e disse: olha, amanhã você vai ter uma alimentação péssima, você só vai comer industrializado, você só vai escolher pessoas ruins para ficar durante o seu dia. Foi você que escolheu. Todas as coisas que levaram você até o resultado que você tem hoje, foi você que escolheu. Foram-se os tempos antigos que eram os pais que escolhiam o casamento, né, que escolhiam a sua alimentação. Aqui só tem adulto. Então você escolheu ter o resultado que você tem hoje. A vida foi feita para transcender, para a gente nascer, crescer, evoluir, despertar o máximo potencial como seres humanos. Agora, se você se afasta disso, esse sofrimento ele gera pequenas dores, pequenas rupturas, pequenas mágoas, pequenos buracos. Como é que você está tentando tapar esses buracos? Com comida, com hábitos não tão bons, vendo TV, né? Então, ao invés de você fazer o que precisa fazer, você vai lá e liga a TV e se distrai. Ao invés de comer o que tem que fazer, você vai lá e come o que não deve. Ao invés de cuidar de você, você vai lá e diz: não, não tenho tempo. Vai lá e cuida do seu marido, cuida do seu filho. Distração. Você está fugindo de cuidar de você mesmo. Ninguém vai bater na sua porta e cuidar de você. É uma responsabilidade de cada um de nós que nasceu. Então, todo buraco, entre aspas, que é um buraco na sua alma, ou seja, você não está fazendo o que devia fazer, você não está cuidando de você, você não está cuidando do seu corpo, todo o buraco vai precisar ser tapado. E esse tapar o buraco é o comer porcaria, é o ver porcaria, é o estar com gente que ajuda você a se distrair, é o comprar muito. Tem gente que a intoxicação é comprar, 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 comprar. Cada um só olha pra dentro aí, sabe? Nossa, isso aqui eu acho que é uma fuga mesmo. Tem gente que bebe, tem gente que fuma, tem gente que usa drogas, tem gente que morre comendo doce, tem gente que é viciado em café. Eu tô nessa lista aí. Cafeína, chimarrão. Tem gente, todo mundo tem que olhar pra si e ver quais são os seus vícios. Tem que pensar assim: se eu tirar, eu vou ter sofrimento, então tem um certo vício aí, tem que observar, tá? Então não fique nesse estado de paralisia, não use amortecedores da consciência, não tape esses buracos com a sua falta de ação. Isso é falta de ação, é falta de você tomar posse da sua própria vida. Aí, em vez de ir lá cuidar de você e ter uma vida extraordinária, você vai lá e come uma bisnaguinha, que eu brinco, né? Eu passei muitos anos da minha vida comendo sacos de bisnaguinha. E, em vez de comer direito, gente, até eu ficar doente. Então, a alimentação foi uma das primeiras coisas que eu mudei e tive uma vida mais decente, assim, porque eu dormia em pé de tanta gastrite que eu tinha, pra vocês terem uma ideia. Muito, muito nova, com 20 e poucos anos, eu já tinha estragado meu sistema digestivo. Por conta das minhas escolhas, por conta de tapar o que eu não conseguia resolver, por conta de não aguentar aquela dor de estar ausente de mim mesma. Vocês entendem isso? Então tem que olhar para aquela dor e ter coragem de, bom, deixa eu resolver isso aqui. Não é a bisnaguinha que vai me trazer essa paz de volta. Por isso, um dos cômodos da casa purificação é tápsia, ou tapas, né? Que é a austeridade. A gente traduz aqui para nós é tapas.
que é um instrumento que pode acelerar e facilitar o processo. Vamos supor que você use a comida para amortecer seus sentimentos. Você acaba comendo demais, isso faz com que não encontre energia para se mover. Nesse caso, tapas, né? O TAPS ele coloca como TAPS, que seria deixar de consumir aquela coisa que gera voracidade. Talvez parar de comer açúcar por algum tempo, talvez acordar mais cedo, talvez usar menos o celular, finalizar um projeto que está guardado na sua gaveta. Se você for o workaholic, a austeridade poderia ser trabalhar menos e se permitir relaxar mais. Para cada jogador, o trabalho é diferente. Ou seja, tem gente que não é a comida, é o trabalho. Não, eu tenho que trabalhar, não, eu tenho que isso, não, eu sou muito ocupada. E aí não consegue cuidar de si mesmo, cuida só do trabalho, cuida só da empresa. Também é um problema, também é um buraco que precisa ser visto. Olha, eu não estou cuidando de mim. Isso aqui eu não vou tapar com um trabalho cheio de tarefas. Isso aqui eu não vou tapar com a comida. Então, a vida precisa de uma certa distribuição e um certo gerenciamento. A gente tem que se dividir ali entre cuidar da gente como ser humano. Eu sei que a gente é cheio de tarefa, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar do marido, mas você tem que fazer uma magia aí que você consiga também cuidar de si mesmo. Olhar para a agenda, olhar para as tarefas, olhar para o que você escolhe fazer. Olhar para o que você faz sem pensar, nossa, todo dia eu chego e me jogo no sofá e realmente me sinto cansado e não faço mais nada. Cara, temos um problema aí, né? Temos um problema já para resolver. Nossa, toda vez eu chego e só penso em comer. Bom, mas eu passei o dia inteiro sem comer no trabalho. Cada caso é um caso, a gente tem que avaliar com calma. Às vezes os exemplos que eu utilizo aqui não se aplicam para todas as pessoas. É só para que vocês possam ir trazendo para a realidade, mas o grande exercício que precisa ser feito aqui é você trazer para a sua realidade. Como é que eu consigo me purificar? O que ponto na minha vida está precisando de purificação? O que eu não estou vivendo, que ponto da minha vida está estagnado e eu não estou agindo, eu estou tentando fazer outras coisas, eu estou me distraindo com uma comidinha aqui, eu estou me distraindo com uma coisa aqui, ao invés de resolver o problema, a raiz do problema. Do que eu estou fugindo? Então, cada um vai ter que fazer essa avaliação e observar. Posso me purificar? Posso. Vai doer? Vai, bastante. Vai ser bem desconfortável, mas é importante para o seu crescimento, tá? Eu acho que a alimentação é um primeiro ponto. Acho que todo mundo sempre tem coisas para melhorar na sua alimentação. E é um ponto de partida. É uma forma de você começar a olhar para esses fatores e, nossa, realmente, eu acabo sempre cedendo. Esse ponto aqui da minha alimentação não é tão legal. Eu sempre vou lá e como o negócio, negocio. E aí você vai trazendo para pontos mais difíceis. Né? Não começa pelo mais difícil. Poxa, eu sempre brinco também nas aulas, né? Ou nas mentorias. O mais fácil é parar de comer açúcar. Agora, vai parar de ver pessoas que não fazem bem para você. Vai parar de ir para lugares que você vai muito e que te fazem mal. Isso sim é difícil. Vai mudar um hábito aí dentro da sua casa que você vai dizer, não, eu não vejo mais TV. Quando eu chegar, eu vou ver TV 2 vezes por semana. O resto eu vou ler, vou fazer uma coisa pro meu crescimento. Não vou ficar aqui com o meu cérebro parado. Gente, é uma crítica simbólica, tá? Porque tem muita coisa que a gente pode ver na TV que colabora pro nosso crescimento. É só você ter consciência sobre. Mas é só para você sair daquele vou fazendo sempre todo dia a mesma coisa e prestar atenção no que você faz. Tá? Então, carta de hoje é dura, como toda purificação, né? Para quem não sabe, a gente tem um processo de purificação que se chama Purifique. Muitos dos meus alunos já fizeram. É uma semana de purificação alimentar, até que a gente chega no último dia, que é o jejum. O jejum seria a consagração da purificação. É algo que é muito legal, quem nunca viveu, né? Deve viver algum momento. Mas colabora para essas pequenas purificações que a gente vai fazendo ao longo do dia. Uma pequena purificada no sistema digestivo, por exemplo, para você não ficar com o seu sistema digestivo sempre cheio de comida. Então, preservar aí algumas horas de jejum, de vez em quando fazer um jejum maior. Tudo isso é purificação. A meta é sempre essa, Shuddhi, melhorar, limpar, reorganizar. Igual casa, né? Quantas vezes na nossa casa a gente tem que parar e limpar?
Nosso corpo é a mesma coisa. Tá bem? Quem tá na permanência, retorna devagar. Vem retornando com os braços, dá uma mexidinha aqui nas pernas. Estende, flexiona, estende, flexiona. E aí a gente vai agora levantar. Levanta com cuidado. Traz o tronco para frente, estende os joelhos. E levantamos, espreguiça. Pode ser que tenha doído os joelhinhos, tá? É bem comum. E a gente vai para nossa movimentação. Vou só trocar essa música. Nossa, gente, eu tava lembrando agora, esse assunto é realmente um assunto muito, muito longo. A cultura oriental tem mais hábito de fazer purificação do que nós aqui no Ocidente. Para vocês terem uma ideia, tem uma prática que se chama Mauna, que é a purificação do falar. Você fica um período sem falar, é proibido abrir a boca. Você simplesmente vai fazendo as tarefas do dia a dia ali e não abre a boca. Para quê? Para você evitar falar de maneira inconsciente, sabe? Principalmente quem fala muito. Mauna é um tipo de purificação e tem muitos, muitos, muitos processos de purificação. Aqui até existe bastante Mauna, são retiros, você vai, você fica, aí tem as orientações ali. Pessoal, vamos começar, aí todo mundo fecha a boca e ninguém fala até o último dia. Imagina ficar um final de semana sem gente abrir a boca, você não pode falar nada, nada. Tipo assim, ai, posso botar o pé aqui? Não, nada, não pode. É muito legal. A gente cresce muito, 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 porque falar é também uma fuga, também é um tapar buraco. Você tá sempre falando, sempre cuidando, principalmente com relação a você, com relação ao outro, senão quem muito fala, pouco escuta. Então é legal pra gente identificar coisas no nosso comportamento. Bom, vamos lá. Pés unidos, joelhos estendidos, espreguiça. Abre bem o peito. Pode empinar um pouquinho o bumbum, trazer os braços aqui para trás. A cabeça um pouquinho para trás. Retorna devagar e no retorno a gente já vai ficar posicionado para fazer alguns ciclos de sucção. Quem está começando pode flexionar os joelhos na largura dos quadris, mais ou menos assim como eu tô. Inspira para cima, expira, suga. Lembra, toda vez que eu vou treinar a sucção, a meta é usar bastante o nosso cilindro abdominal. Lembra que isso é muito importante. Então, inspira para cima, espichando aqui, é como se você estivesse alongando a sua barriga. Expira, fechando as costelas. Terminou, não tem mais nada de ar dentro de você, aí sim, suga. Quem não consegue sugar, tapa o nariz e tenta pegar ar, mas com o nariz tapado. Vê se ajuda. E aí, aos pouquinhos, você vai melhorando, deixando a sua sucção cada vez mais profunda, cada vez mais alta, e você vai colhendo cada vez mais os benefícios de sugar. Que são muitos, gente, é uma infinidade, né? Tem objetivos energéticos, tem objetivos do corpo orgânico, estéticos, que é afirmar o nosso cinturão, mas também melhorar a digestão. Quando a gente faz processos de purificação, alinhando com o tema de hoje, a gente faz muita sucção,
muita sucção, porque o ato de sugar é um processo purificador. Ele melhora a digestão, ele ajuda na desintoxicação, ele aumenta a vascularização do sistema digestivo, porque você amassa tudo, né? Você puxa tudo para cima e isso vai aumentando o fluxo sanguíneo. Isso faz com que todo o processo digestivo aconteça melhor e mais rápido. Quem treina sucção sabe que a gente começa a ir mais vezes no banheiro. A gente faz mais o número 1, mais o número 2, é muito legal. Então, quando a gente faz sucção, a gente intensifica muito, muito nosso processo de purificação, principalmente digestivo. É um aliado. Então, por exemplo, quem tá pensando em, nossa, eu precisava parar de comer doce, eu precisava parar de comer carne, eu precisava, qualquer que seja aí a sua meta, faça mais sucções. A sucção vai te ajudar muito. A meta é fazer todo dia. Lembra, é igual escovar os dentes, né? Principalmente para o povo hindu, faz parte do processo de limpeza interna. Inspira, expira, suga. Inspira, expira, suga a última vez. E sempre que você sentir vontade, você pode incluir a massagem. Então, principalmente se você sentir que tá difícil de sugar, dá uma massageada, pode usar a pontinha dos dedos, o polegar, enquanto você tá sugando. Assim, com a barriga solta, é ruim de fazer massagem, mas na sucção, você pode ir dando umas afofadas ali, vai ajudar muito no processo. Muito bem. Ó, a Tereza escreveu esse final de semana, eu já fiz final de semana em silêncio. Não esse, eu já fiz. Final de semana em silêncio. É um desafio imenso. Nossa, mãe. Pernas unidas, joelhos estendidos. Agora sim, fecha bem o quadril, ativa o abdômen. Lembra que ativar o abdômen é diferente de sugar o abdômen. Ativar o abdômen significa que você mantém o seu abdômen forte, tá? Vira a palma para cima, da mão esquerda. Inspira, sobe o braço. Expira, desce o tronco, a sua melhor lateroflexão, como se fosse um grande espreguiçamento. Sobe o outro braço, já puxa aqui. E mantém a barriga bem ativa, não deixa o buchinho cair lá para baixo. Inspira, sobe. Expira, desce só o braço esquerdo. Mantém o direito aqui em cima, passa para a primeira variação. Conforme você for se movimentando, pode ir corrigindo. A barriga, ela sempre vai querer saltar lá para frente, sempre. É você que tem que conscientemente manter ela ativa. Puxa o braço. Espicha, espicha, espicha. Continua apertando o bumbum, continua fechando bem as costelas. Aí, inspira, sobe as duas agora. E expira, descendo os braços pela lateral. Nós vamos fazer uma técnica de equilíbrio sem segurar o joelho, mas a gente vai elevar o joelho. Então pode inspirar de novo, subir os braços aqui na linha dos ombros, palmas viradas para baixo ou para frente, como você se sentir melhor. Passa o peso para a perna esquerda, eleva a perna direita. Depois que você elevar essa perna, depois que você estiver bem firme, afasta essa perna. Apertando aqui o bumbum para dentro, ó. Não é para empinar o bumbum, é para fechar o quadril. Isso aí. Primeiro o joelho na linha do quadril, essa linha aqui, ó. Segura, isso aí. Pode fechar agora os punhos, é um gesto de força, é um mudra de força. As posições com as mãos se chamam mudras. Segura, máxima elevação agora. O abdômen precisa ser recolhido, você precisa manter o seu abdômen... Cuidado para não subir o braço junto com a perna. O abdômen precisa ser bem solicitado nessas variações. E tem que sentir que está usando muito o glúteo. Desce essa perna. Tenta manter o braço. Um pé do lado do outro. Respira, passa o peso. Eleva. Toda vez que você sentir desafio em uma técnica de equilíbrio, concentra, faz menos, faz mais devagar, que vai dar certo. Afasta. Pontinha de pé, não esqueça a pontinha do pé.
Abdômen bem ativo. Segura, segura, segura. Aí. Sobe. Força. Usa bem o glúteo, usa bem a trava abdominal. E desce. Pode descer os braços agora também. O braço descansa mais que a perna, né? Afasta agora 5 palmos. 1, 2. Quem tiver dúvidas pode medir 5 mãozinhas bem abertas. Deixa os pés bem paralelos. Não aponta os dedos para fora. E cuidado também para não fazer isso. Olha só, jogar o pé para fora. Mantenha o seu pé no chão. Firme no chão, tá? Mãos na lateral das coxas. Inspira. Na expiração, desce o tronco empinando bem o bumbum agora. Como a gente fez força, pode ser que você sinta desconforto na região posterior. Então não precisa forçar tanto, mas vá deixando alongar devagar. Aos pouquinhos vá soltando o peso da cabeça, do peito. Fazendo respirações mais longas. Quando você se sentir à vontade, pode começar a puxar o tronco. As mãos a gente sempre leva para a porção mais baixa das pernas e aí nas expirações puxa um pouco mais. Inspira, expira, puxa um pouco mais. Pode levar agora a palma da mão direita em cima do peito do pé esquerdo e o braço esquerdo descansando atrás das costas. Aproxime o máximo possível o tronco dessa perna. A cabeça vai se aproximando do joelho, a barriga se aproxima da coxa. E coloque como meta colocar o seu cotovelo lá no chão, o antebraço no chão, conquistando aí uma boa anteflexão aos pouquinhos. E lembra de ir corrigindo seus pensamentos. Toda vez que eu digo a meta é tal e você pensa, não, mas isso é impossível, não, mas isso é a Vivi que faz, porque ela é professora. Não, mas isso para mim é muito. Já vá corrigindo esses pensamentos que não levam você a lugar nenhum. Você tem que pensar assim, o desafio é esse, a meta é essa, por que não? Pelo menos a hipótese você tem que ter dentro de você. Será que eu consigo chegar nesse lugar um dia? Espero que sim, vou treinando. Não afaste as coisas de você. Você quer coisas grandiosas, mas você mesmo afasta dentro de você. Troca agora o tronco. Aqui por baixo, não sobe. Compensamos. Mão esquerda, peito do pé direito. Braço direito, descansando atrás das costas. E o corpo vai aproximando, aproximando, descendo. Então eu vou tanto em direção à perna quanto em direção ao chão. E aí sim o cotovelo vai aproximando do chão, o antebraço vai aproximando. São muitas coisas que vão acontecendo aqui ao mesmo tempo. Solta o ar, puxa um pouquinho mais, aproxima um pouquinho mais. E lembra, mentaliza, acredita que você está chegando lá, que o seu corpo está se lapidando e que você, mais cedo ou mais tarde, vai chegar nesses lugares todos. Solta agora o braço de trás das costas, posiciona as mãos aqui pertinho desse pé direito e vira os dois pés para frente. Depois que você virar os dois pés para frente, pode levar o pé da frente lá para trás. E aí pode ficar em pontinha de pé e passar para prancha. Alinhando tudo bonitinho aqui. Então, passa o peso aqui para cima das suas mãos, deixando as mãos na largura dos ombros. Prometo que não faremos muito tempo aqui. É só para você sentir a firmeza do corpo todo. Então, tudo no seu melhor. Abdômen bem travado, não deixa a sua barriga pendurada. Afasta bem as escápulas uma da outra. Olha lá para frente. Respira fundo. E segura, não deixa a barriga cair. Últimos segundos. Agora pode levantar o bumbum, empurrar o chão
Tenta levar aqui os calcanhares para o chão. Eu sei que não encosta, mas é só para você alongar bem as panturrilhas. Empina aqui um pouquinho o bumbum. Faça esse mergulho passando sua cabeça entre os braços, como se você quisesse encostar o topo da cabeça no chão, para você trabalhar a abertura de ombros e a abertura peitoral. Não fique aqui, ó, com o ombro travado e daqui você não passa. Tem que tentar passar. Realmente, leve o topo da sua cabeça em direção ao chão. Pode trazer a perna esquerda agora para frente. A perna esquerda, o máximo que você puder, pertinho da mão. Isso aí. Quando a gente não consegue caminhar muito, não consegui. Aí você caminha assim com o pé um pouquinho mais, ó. Tá? Aí pode afundar o quadril. Quando você afundar o quadril, observa só se o joelho tá na frente do pé e se a perna de trás tá bem estendida. Se rolou isso aí, tá ótimo. Passa as mãos pro joelho aqui, ó. Depois a outra, devagarinho. E segura aqui um pouquinho, ó. Máxima extensão da perna de trás. Ó. Quem tá com a perna de trás presa, desliza esse pé mais para trás e trabalha na máxima extensão e verticaliza aqui, ó. Só um pouquinho. Respira. Mãos no chão. Vamos pro outro lado. Passa o peso. Outra perna. Caminha com essa perna para bem pertinho da sua mão. Não conseguiu, vem caminhando. Afunda o quadril. Vem bem devagarinho, uma mão depois a outra. Eu só vou desligar que tem o microfone ligado. Aí. Tenta verticalizar e manter a perna de trás estendida. Não deixa a perna de trás morrer. Usa bem o glúteo. Isso, bem pouquinho. A forcinha. Mãos no chão, joelhos no chão. Quando você colocar os joelhos no chão, já pode descer e ficar de barriga para baixo. Deita, pode espreguiçar, colocar a testa no chão, descansar um pouquinho. Depois desse breve descanso, nós vamos afastar as pernas. Pode afastar e colocar os pés para fora do seu tapetinho, levemente para fora. Quem não tem tapetinho, calcula aí mais ou menos essa distância. E as mãos, ó, o polegar aqui na linha do nariz e o minguinho para fora do tapetinho também, bem aberto. Feito isso, nós vamos estender os cotovelos e contrair os glúteos. Para levantar, a gente tem que contrair, tá? Contrai o bumbum, afasta os ombros das orelhas, abre bem o peito. Por último, aí sim você vai soltar a cabeça lá atrás. Dá uma folguinha na cabeça agora. A gente vai flexionar as pernas lá atrás. Flexiona uma depois a outra e agora a gente vai tentar encostar a cabeça no pé. Ai, mas eu tô longe. Todo mundo tá. Eu também tô. Mas imagina que o topo da cabeça tá encostando lá no pé. Empurra o chão e vai. Quem já tem uma boa flexibilidade e quiser caminhar com as mãos mais para trás, ó, pode vir. Contrai glúteo, empurra o chão, aproxima e mentaliza que você tá sentindo aí o seu cabelo com o pé. Imagina que você tá coçando a cabeça. Volta, volta, não desaba. Vem retornando devagar, posiciona agora uma mão sobre a outra, testa sobre as duas. Respira fundo. Aproxima os pezinhos agora
Pode continuar descansando, mas vai aproximando os pezinhos. Flexiona a perna esquerda. Traz a perna bem para cima, como se fosse dormir de barriga para baixo. E aí levanta um pouquinho o peito para passar o braço direito por baixo. Segura essa perna aqui no chão e torce. Abrindo o peito, vai dar um alívio na região lombar, espreguiça, torce bem. Quem tá preso assim na parede, como eu, faz o possível aí para virar o peito bem para cima. Tem que sentir que você tá torcendo. Sabe quando a gente torce um pano? Tem que imaginar que você tá torcendo a sua coluna. Esse movimento é um movimento que a gente perdeu na nossa movimentação. Então, a não ser as mães, né, que se viram para pegar as coisas no banco de trás, alcançar para as crianças, a maioria das pessoas faz torções muito pobres ao longo do dia, vira de barriga para baixo, e a coluna vai ficando cada vez mais rígida, mas a gente foi feito para se pendurar em árvores, escalar. A nossa torção é muito boa, a gente aqui não usa. Sobe a outra perna, braço por baixo, segura bem essa coxa, esse joelho, e vem abrindo o peito, torcendo bem. Outro lado agora. Quando a gente pensa nesses movimentos de torção, a gente realmente tem uma grande amplitude de movimentação muscular. Mas a maioria das pessoas, infelizmente, é muito rígido. E aí torce bem pouquinho, assim, quase mal vira o peito. Só que aos pouquinhos a gente vai recuperando esses movimentos todos. O corpo tem habilidade para fazer e vai deixando eles cada vez melhores. Pode virar de barriga para cima agora. A gente vai finalizar nossa prática com a invertida e depois a compensação. Então deita confortavelmente de barriga para cima. Levanta as pernas. Primeira etapa, tentar tirar o bumbum do chão. Quem consegue tirar o bumbum do chão, pode gentilmente tirar o bumbum do chão e passar as pernas lá para trás, tá? Quem consegue, ó, coloca hoje como meta encostar os pezinhos lá no chão para você alongar bem as costas. Quem não consegue ainda, não empurra. Devagarinho você vai conseguindo. E busque sempre aproximar aqui o máximo que você pode um cotovelo do outro. Pode flexionar os joelhos, soltar o peso das pernas. Faça de forma bem livre, bem confortável. Lembre-se que nessa posição a gente sempre tem desafio respiratório, ou seja, a perna ela vai pesar, o corpo de cabeça para baixo, os órgãos vão pesar sobre os pulmões, então a respiração fica mais apertada, mais difícil. Tem que se manter tranquilo e ir se acostumando. Quando ficar desconfortável, pode retornar, não tem problema. Passe agora para a invertida. Então, eleve uma perna, depois a outra. E tente buscar a sua máxima verticalidade aqui. Sempre olhando lá para o pé. Nunca fique olhando para o lado, para o celular, computador. Olha lá para o seu pé, o dedão do pé. Ele tem que apontar para o teto. Às vezes, quando a gente está começando, o nosso dedão do pé aponta lá para a parede atrás de nós. Não tem problema, você vai conseguindo aos pouquinhos melhorar a sua verticalização. Podemos retornar agora. Pode segurar o bumbum, quem já conhece bem a técnica, mãos no chão e tenta descer segurando com a sua força de core, lombar e abdômen. Depois que você descer, pode espreguiçar, relaxar bem as pernas. E pernas livres, flexionadas ou estendidas, como você preferir, para fazer a compensação. Então, quem tá de cabelo preso, solta um pouco. Cotovelos no chão, levanta o peito. Topo da cabeça no chão.
Só o bumbum e o topo da cabeça vão encostar no chão, as costas vão desencostar. Palmas das mãos para cima, peito aberto. Respirações bem longas. E descemos, retornamos. Tudo bem, pode virar de ladinho. Depois que você virar de ladinho, aí sim, pode levantar, sentar, espreguiçar. Tudo bem, gente. Tudo bem, todo mundo bem por aí? Tudo certo? Deixa eu puxar minha cadeira de volta. Dúvidas, considerações, tudo certinho? Todo mundo bem? Não esqueçam que a nossa próxima aula é quarta. Então, não nos vemos amanhã, nos vemos na quarta. Tá bem? E pensem aí nos processos de purificação, né? Individualmente, que a gente sempre tem coisas para melhorar. Ai, coisa bom. Coisa boa, Camis, que bom que você tava aqui. Eu que agradeço a presença. Primeira aula. Carol, bem-vinda, coisa boa. Quarta-feira nos vemos, então. Eu sempre digo, agora que é 3 vezes por semana, fica mais fácil da gente manter o compromisso. Então, tentar, olha, pelo menos 3 vezes por semana eu acordo bem cedo, faço a minha prática, começo o dia já praticado, é mais fácil da gente se comprometer, né? Então, aproveitar. Gente, beijo. Arrasem, fiquem com Deus aí, ótimo dia. Beijo grande. Até.